os processos. O que é o init? O que é o processo? Né? Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que um processo... Travar aqui. Um processo é um programa em execução. E nele contém vários outros aspectos, né? Então, o programa de execução, ele vai ter lá o conjunto de variáveis, ele vai ter lá um conjunto de registradores em uso. Nós temos também o Program Counter. Aí são coisas que vocês já devem ter visto lá na disciplina de FAQ, né? Disciplina FAQ, que é a disciplina de arquitetura, que você trata no aspecto bem mais baixo nível no hardware, então você entende como é que é o processador, o que ele faz, o que são os registradores, e você aprende lá a trabalhar com algumas primitivas básicas, uma linguagem de montagem, que é o assembly, né? Então lá vocês trabalham até com um simulador, que é o SPIN, que é um simulador MIPS, um ARM MIPS, que é um assembly bem mais tranquilo de trabalhar do que um assembly do x86-64, que envolve um monte de outras estruturas. Então a ideia é que vocês aprendam a brincar com um assembly de um RISC, e depois, que é uma máquina com conjunto reduzido de instruções, do que você vai começar a aprender com o CISC, que é o caso dos AMD 64, seja Intel ou AMD, que possuem um conjunto de instruções complexas que fazem várias coisas numa única instrução. Né? Tem uma instrução que faz um monte de coisa e demora vários ciclos para serem executadas. E a ideia dos RISC é que você tem uma instrução, ela é simples, que faz uma única coisa. Né? Enfim, o que acontece é que, em geral, você ter algumas instruções CISC podem facilitar a vida para operações comuns, sem você precisar colocar várias instruções encadeadas, e você já tem uma instrução básica lá, uma instrução básica porque ela é complexa no processador, que já faz várias coisas de uma maneira atômica, né? Então você consegue se preocupar menos aí. Enfim, mas você tem todo esse conjunto de elementos dentro do seu processo. E outra coisa que o processo tem, ele passa a ser gerenciado pelo sistema operacional da máquina. Então, o sistema operacional gerencia esse carinha para você, e lá dentro, na gerência, ele tem lá uma tabela de todos os processos. Tem a tabela de todos os processos, tem a contabilidade dos processos, por exemplo, seria lá o consumo de RAM, de swap, de CPU e mais um monte de outras coisas, né? Vamos colocar coisas específicas aqui, de arquivos abertos, de conexões de rede. Então tem processos que abrem arquivos, a maioria dos processos abrem arquivos, vários outros processos abrem conexão com a rede, por exemplo, o seu browser aí, que você está usando para assistir essa grandiosa aula deste grande youtuber que vos fala. Tá? Então ele faz lá a conexão de rede, então o sistema operacional está gerenciando isso. Até fiquei uma dúvida interessante aqui. Alguém chega a assistir essas aulas na televisão? Alguém tem uma televisão smart com YouTube e toca lá para ver? Seria interessante saber se isso acontece. Eu acho que eu olhei uma vez o relatório que o YouTube dá, a maior parte das pessoas assistem até no celular, acho que a maioria vem do celular. Enfim, então ele tem essa tabela, e outra coisa que ele mantém ainda, o processador, é o sistema operacional, ele possui uma tabela com os estados dos processos.
A gente vai ver em breve esses estados dos processos, mas eles não importa agora, mas é bom a gente saber que tem lá. Olha lá, o Carlos Henrique falou que assiste na TV, é muito legal, cara. Então você vê lá o professor Big Screen, né? Aí o Rogério já acha que ver pelo PC é um pouco mais legal para anotar. Não, claro, cada um vai usando a estratégia que for melhor para você, né? Alguns preferem sentar no sofá que finge que está na sala de aula lá, né? Lá no fundo da sala de aula, vendo o professor falando. Tem umas coisas interessantes aí que dá para fazer. Mas legal, legal que tem bastante diversidade aí, o pessoal faz o que é mais interessante para cada um. Então o processo ele é um invólucro, né? O processo a gente pode dizer que ele é o container, né? O invólucro que mantém lá todos os dados de um programa que está em execução, né? E o programa pode ser qualquer coisa, seja o seu Hello World o seu Olá Mundo mais simples que você implementou, enquanto ele está em execução, antes dele terminar de imprimir os dados lá, até o processo mais complexo que você tem na sua máquina, que é o seu editor de texto Emacs, né? Ou o Visual Studio Code, como muitos de vocês acabam usando aí, né? Então tem aí várias coisas importantes. Mas o que é legal a gente perceber é que um processador, de fato, ele só consegue rodar um processo por vez, né? Se vocês resgatarem lá